Eu acho delicioso, né, a coisa da live, que já tem gente amiga, já tem gente querida que vai chegando, vai dizendo oi, beijo, É, esse carinho que a gente vai recebendo, que é tudo de maravilhoso, né? Então, com muito certeza. legal. Os recados também, assim, que as pessoas mandam também depois da live, eu acho muito bacana, né? De falar assim, É, poxa, foi legal, mudei minha forma de pensar, obrigado. Eu acho que são coisas, e como eu digo para as meninas, assim, vai nutrindo a gente, a nossa caminhada, vai é. fortificando, né? Dá gás para continuar. Eu acho que tem uma coisa que eu amo, né? Deixa eu aproveitar aqui e ficar aqui mais próximo. Tem uma coisa que eu amo dentro dessa coisa de rede social, que é responder. É responder, não é deixar que ninguém responda, né? Eu adoro responder os directs, as coisas que chegam, né? Porque é tão especial, é tão carinhoso, né? Então, aí eu fico aqui respondendo. Então, às vezes, termina uma mentoria, eu estou aqui, paro, tenho meus 10 minutinhos, aí eu fico aqui respondendo, e é tudo de maravilhoso. E adorei o tema do nosso bate-papo, né? E, e principalmente uma coisa, Fê, que quando eu vejo, né, o seu trabalho, todo esse olhar que você vem desenvolvendo, ele é muito especial. Principalmente, eu vi um vídeo seu fazendo uma reflexão sobre a ideia que muitas vezes as pessoas dizem sobre qual é o percurso que você tem que fazer. E muitas vezes você tem que sair, vai para a faculdade, sai da faculdade, vai fazer pós-graduação, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer isso. E aí, às vezes, a gente fala assim, qual é o que é que você quer fazer? Né? E não tem uma coisa que eu costumo dizer, que é assim, que é a metáfora da lagarta e da borboleta. Quando a gente nasce, parece que a gente vai aprender a como ser lagarta, no sentido de a gente vai aprendendo um monte de coisas e que nem sempre é o nosso propósito maior de vida. Então é como se a gente fosse passando a vida falando muito de coisas que eu tenho que buscar fora. Então é como se eu fosse um ser vazio que o tempo todo tem que ficar buscando fora, né? A referência, a fulano de tal, esse aqui é incrível, aquele é outro, eu tenho que agradar, eu tenho que corresponder a expectativas. E aí quando a gente chega um momento da vida, a gente começa a perceber que a vida nunca pediu para você ser nada que não é quem você é. E aí é esse Com momento que certeza. às vezes a gente para e a gente começa a dizer assim: essa é a vida que eu sonhei para mim, é desse jeito que eu sempre sonhei em viver, porque às vezes a gente percorreu um caminho e esse caminho não tinha coração, e esse caminho não tinha absolutamente nada que pertencesse a nós. E aí a gente vai percorrendo e vai percorrendo. Aí chega um momento da vida que a gente fala assim: essa não era a vida que eu queria ter vivido. E às vezes tem pessoas que têm essa reflexão, para ter essa reflexão um pouquinho antes, né? E aí ela vai fazer o percurso do casulo. É quando ela vai fazer um mergulho muito profundo dentro dela, para que aí ela possa morrer para quem ela foi, para que ela possa nascer para o verdadeiro propósito que ela veio viver na vida, né? Então acho que é esse o grande sentido dessa reflexão. É assim, esse educador é alguém que se permitiu passar por essa transformação, ou ele simplesmente é aquele que está preso demais à ideia do tem que. E você falou Ai, uma. você falou uma coisa assim que eu digo acho que quem trabalha comigo sabe bem. Que eu falo assim, gente, às vezes parece que eu sou chata porque eu sou a pessoa do tem que? Será? Né? Tá. E se fizer diferente? E se tiver outra alternativa? E se pudermos ir por outro caminho?
que a gente fica muito fechado, assim, eu tenho essa sensação. Tem gente que fala assim, ah, você tem essa cabeça meio assim de tudo você quer diferente porque você é geminiana. Eu falei, ó, se é isso ou se não é, faz parte de mim, né? Isso é o que eu sempre fui, eu sou assim, né? Então, assim, tem esse caminho aqui pra gente ir, esse caminho não dá. Será que não dá? Será que a gente não tentou o suficiente? Né? Ou será que só dá para fazer dessa forma, né? Então, tem coisas assim que eu falo assim, gente, sempre para e se pergunta, né? Será mesmo que é assim? Ou será que só pode ser assim? É muito interessante para mim você falar isso, porque isso norteia muito do que eu faço. Eu acho que as meninas aqui, com certeza, que tá aqui vai dizer, olha, eita que você fala isso pra gente o tempo todo. E sabe o que é? É que tem uma coisa, né? Que a Thelma já está dizendo que eu sou assim, eu sou seu leonino. E, e eu acho que tem uma coisa que talvez cada um de nós sejamos exatamente porque nós somos de um signo, primeiro. Mas quando eu falo essa coisa de... É que, assim, se a gente olhar cada um de nós, né? Agora até pegando um pouquinho dessa coisa do signo, cada signo tem uma coisa linda e tem uma coisa que é o seu grande desafio existencial. Então, por isso que eu acho lindo, né, que quando a gente fala assim, por exemplo, a turma de Leão, aí a gente vai dizer, é porque eu, eu aprendi a trabalhar o protagonismo, né, de me lançar, de me mostrar. E aí eu falo assim, olha só que coisa incrível. Se nós estivermos ensinando isso para todas as pessoas, para todas as crianças, jovens, adultos, você fala que lição maravilhosa. Mas, como todo desafio, como todo bom signo, tem o oposto, que é o egocentrismo. E quando nós conseguimos ir além deles e podemos ensinar o que significa essa transformação na nossa vida, de resistir à tentação do ego, para que a gente possa ir exatamente para a alma, para esse sentimento de que aquilo que eu quero pode ser exatamente aquilo que todos podem viver, que é o sentimento do amor, que vai o sentimento, eu digo que o ego é o medo. Ele sempre vai tentar retrair alguma coisa. E aí, quando você olha, você diz: a alma é o amor. Parece que ele sempre está falando de uma expansão, de um sentimento de eu e muitos mais. Eu e mais gente sendo beneficiado. Então, quando a gente olhar, por exemplo, tem gente que fala assim: o capricorniano é muito cabeça dura. Eu tenho que negar isso veementemente, porque eu tenho que dizer que é o melhor signo do zodíaco. Engraçado, porque assim, eu sou geminiana, né? Só para dar um adendo assim, de questão de personalidade e postura, porque eu tenho uma amiga que fala assim, sei, mas geminiano é do elemento ar. E assim, na infância a gente estuda muito a influência dos elementos também, né? Aí ela falou assim, geminiana é do elemento ar, é super cabeça assim, tudo solto, e você é muito assim. E aí, com a influência dessas amigas, eu acabei indo fazer uma pesquisa de mapa astral, e aí foi que eu fui descobrir que eu falei, olha, eu tenho muito de gêmeos no meu mapa astral, mas eu tenho muito de Capricórnio. Deve ser Capricórnio que me bota aqui, ó, linha, esse signo terra. Mas eu tenho que dizer, Fernanda, esse é o lado que salvou você. Mas, olha, a parte da brincadeira é interessante, né? Porque o pessoal fala assim, o capricorniano, ele é determinado e tal. Aí, qual é o desafio? Né? O cara é cabeça dura, né? Então, aí você fala assim, o cara tem que ter razão. E aí eu falo assim, é incrível, porque tem em tudo na nossa vida, em tudo na nossa vida, é uma moeda, tem dois lados. E é muito importante que a gente possa acolher ambos os lados. É que a gente possa saber exatamente como lidar com a parte, né, assim, ok, o que é o seu poder e assim como o que é a sua fraqueza. Então, por isso que quando você trouxe esse tema, o educador como agente de transformação, eu vim falando uma coisa que tem sido a minha bandeira. Quando eu falo de competência socioemocional, tem uma coisa que é
Antes de nós pensarmos em competência socioemocional para os alunos, eu preciso pensar nas competências socioemocional para os educadores. É muito complexo a gente imaginar que um educador, quando ele não tem as competências socioemocionais, competência pessoal, competência social, competência cognitiva, competência produtiva, na sua vida, os conflitos começam a chegar e ele não consegue lidar com eles. E aí os conflitos vão se amontoando, ele não consegue lidar com eles. E aí esse educador vai para dentro da sala de aula em conflito. E aí, quando ele está em conflito, o problema não é mais as crianças, não é mais a escola, né? É ele em conflito. Então, ele deixou de ser um agente de transformação para ser um agente de problemática. Ele se torna mais um problema. E aí é aquele momento que as pessoas começam a dizer assim: o educador está estressado, o educador, né, síndrome de burnout, síndrome... E aí a gente É, vai começar a entender que é só um reflexo da vida e não da escola. E aí eu brinco com o pessoal que fala assim: eu tive o prazer de trabalhar com o Paulo Freire e eu brinquei uma vez com o Paulo dizendo assim: quando o professor entra na sala de aula e ele está de bem com a vida, a pedagogia da liberdade está presente. Né? A pedagogia da libertação está lá presente, porque ele quer fazer com que cada aluno seja tão livre quanto ele. Mas quando ele está de mal com a vida e aquela porta se fecha, a pedagogia do oprimido vai rolar. Ele vai fazer com que é. cada um se sinta igualzinho a ele se sente. Então não é mais pedagogia. E é por isso que eu falo assim: não falta teoria. Vygotsky, Freinet, Vallon, né? E aí você fala assim, do it. Putz, o pessoal de educação infantil, quando você pega a filosofia de do it, quando ele fala assim, nós precisamos olhar para cada criança como se a gente estivesse olhando para um filho de Deus. E aí você fala, nossa, já tem um olhar de amor, de acolhimento, de respeito, de valorizar. Quer dizer, não falta teoria, falta De a gente fato. praticar isso. Alinhar, alinhar. Eu falo muito assim com as meninas. Uma das coisas que eu acho assim que eu escolhi a infância de fato porque eu tive uma infância maravilhosa, fui criada com meus primos, quintal da casa da minha avó. E aí eu acho que tipo, toda a infância, assim, a alegria que eu tenho na minha infância me fez literalmente educar na infância, né? Então, eu tenho muito do que eu coloco na minha prática, vem desse meu repertório, do que eu vivi, dos momentos que eu passei. E mais uma coisa para mim, nesse processo de querer, eu trabalhei no fundamental, no médio, experimentei coordenação, fui para todas as áreas para ver literalmente o que é que eu ia querer. Quando eu determinei, beleza, que eu ia ficar na infância, né? Quando eu cheguei lá, fui experimentando e a cada ano para mim era isso aqui ainda não é assim, isso aqui ainda não é assim, ainda não é desse jeito, tá faltando alguma coisa. E aí, nesse processo, assim, eu comecei a uma busca mesmo do por que, que eu estou levantando todo dia? Eu levanto todo dia para ir para essa escola, por quê? Né? Porque eu passei por uma situação de uma escola que eu chegava na escola 6:30 da manhã, assim, saía às vezes 7, 8 horas da noite, uma escola particular que eu trabalhei. E quando essa escola fechou, eu tive uma crise, assim. Eu acordava às 5 horas da manhã e eu chorava porque eu não ia ver os meus alunos, né? E aí, para mim, foi um processo voltar depois para trabalhar com criança, mas enfim, voltei. E aí, quando eu voltei, eu falava, tá, por que naquela vez lá eu chorava porque eu não ia ver as crianças e agora eu não tenho o mesmo sentimento? Tá faltando alguma coisa aqui, né? E aí, nesse processo de ir lá buscando, foi que ocasionou, por incrível que pareça, eu estava estudando um pouco, assim, algumas coisas, comecei a pincelar algumas coisas sobre propósito, e aí o curso de tio Alberto, que meu esposo estava fazendo, de vendas consultivas, estava lá falando sobre Ikigai. Aí Pablo, na hora, me chamou, vem ver isso aqui, porque tu tá toda hora falando disso. Aí eu sentei, aí comecei e falei, meu Deus, é tudo que eu tava falando, que eu tava buscando, né? E aí, nessa busca, eu encontrei um evento aqui em Salvador e assim descobrir esse propósito, virar a chave, né, de tipo assim, olha, você acorda todo dia para isso, o seu trabalho é para isso, é isso aqui que ativa esse amor dentro de você, né? Então assim, essa foi a primeira chave que virou na minha cabeça.
E aí eu comecei esse trabalho, né, focando nisso. Eu sempre tive uma característica de eu não gosto de ordens, de mandamentos. Então isso sempre foi um conflito, assim, até no meu ambiente de trabalho. E nem com as minhas crianças eu faço isso. E para algumas pessoas, o fato de eu não dar ordens achava que surreal. Essas crianças não vão aprender. Tem que aprender a obedecer, né? E eu dizia, não, não é bem assim, não. Eu não tenho problema com as crianças, eu não tenho conflito nenhum com as crianças. Meu negócio com elas aqui eu resolvo. Eu não sei por que vocês acham que criança tem que sair obedecendo e fazendo tudo o que vocês querem. Meu viés é outro. Né? E aí, nesse processo de construir as coisas junto com as crianças, eu comecei a questionar, de fato, assim, alguns modelos, enfim, de educação. Pauto muito essa educação criada junto com as crianças, pensada junto com ela, trabalhada no mesmo patamar. Somos aqui, eu e você. Obviamente, a gente precisa internalizar que nós somos, sim, uma certa figura, né, dentro da sala. Nós temos mais maturidade para determinadas decisões. Mas outra coisa que veio na minha cabeça em meio a esse percurso de tentar novas e novas práticas, de gerar transformação, né, ali no meu espaço, foi que eu criei uma crença, eu tinha uma crença que eu não ia conseguir transformar o meu espaço de atuação porque eu precisava que a secretaria mudasse. A Secretaria de Educação tinha que fazer alguma coisa para atingir os gestores, atingir os coordenadores, e aí sim eu ia conseguir. Aí eu fui para esse evento aqui em Salvador, e aí eu lembro que aí o Ken O'Donnell estava falando de propósito, veio o Eduardo Schmidt falando também de capitalismo consciente, umas coisas que eu estava bem buscando. Eu tinha acabado também de fundar o grupo do Quintal Interativo aqui para a gente trabalhar práticas diferentes de educação. E aí eu lembro que eu cheguei para o Luiz França, ele estava sentado do meu lado, e eu falei assim, olha, me diz uma coisa, é muito legal a gente falar de propósito, de mudanças, quando a gente está numa empresa privada, e aí se o funcionário não tiver de acordo, a linha da empresa você demite. Mas na esfera pública, como é que a gente faz isso? Aí eu esperando, assim, algumas dicas de como você ia fazer, ele simplesmente olhou para mim e falou, Fernanda, você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou professora de sala de aula. Você tem poder dentro da sua sala de aula? Tem, claro que eu tenho. Onde é que está a dificuldade aí? Você não consegue gerar transformação em quê? A gente gera transformação onde a gente atua. Eu fiquei, Fernanda, precisava alguém lhe dizer isso? Tá na sua cara. Né? Então, assim, essa foi uma outra virada de chave para mim, de eu quebrar essa crença de que não, alguém tem que mudar lá em cima, porque eu sozinha não consigo. E a gente vai o tempo todo se colocando nesse lugar do eu não consigo. O problema tem que vir, quem tem que resolver o problema é o outro, né? Então, assim, quando você fala até para mim, essa questão do socioemocional no educador, que não está bem resolvida, e isso reflete, obviamente, nas crianças. E aí eu digo muito às meninas, olha como a gente fala, o exemplo educa, o exemplo educa. Você quer formar alunos protagonistas, mas você não é protagonista no seu fazer. Você, hora nenhuma, tá? Você quer a transformação. Eu até escrevi aqui algumas frases que eu costumo ouvir das pessoas, né? Que querem, eu quero mudar, eu quero uma equipe de trabalho bacana. Aí eu falo, tá, mas por que você não faz? Fernanda, eu não tenho coragem de enfrentar. Ou a mudança tem que vir de cima. Ou então tem gente que fala, eu tenho medo das críticas. Né? Então, mas na minha escola só eu faço. Ninguém faz, eu não sei como é que eu motivo as outras. Eu chamo para participar de formação e ninguém vai. Então, assim, uma das coisas que eu tenho discutido com as meninas é, a gente sabe fazer, a gente tem repertório para isso. Né? Nós temos aí muitas coisas boas, muitas formações boas, e a gente precisa buscar essas formações, mas se a gente quer ir para um próximo nível, quer gerar transformação para além da nossa sala de aula, você quer uma equipe bacana? Você quer uma equipe coesa? Você quer que a escola toda tenha um trabalho casado? Tá. O que é que você está fazendo para isso? Né? Então, assim, foi uma das coisas que eu me pergunto e que eu falo muito, que eu digo para as meninas, tá? O que é que a gente está fazendo para isso? A gente vai ficar o tempo todo parado e esperando o outro fazer? Né? Para mim isso foi total virada de chave, né? Então ficou, eu até falei para você, eu tô aqui com as meninas discutindo, trabalhando muita coisa de desenvolvimento pessoal, mas vamos chamar alguém que conhece isso mais do que eu para poder falar.
Mas você sabe que é tão interessante essa frase que você usou, né? Quando você fala assim, alguém tem que fazer alguma coisa. E essa é uma frase tão que eu, que eu canso de ouvir. Alguém tem que fazer alguma coisa. Quando, quando a gente vê pessoas dizendo, alguém tem que fazer alguma coisa, né, para esse relacionamento dar certo, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. Tem pais que chegam numa reunião e dizem assim, alguém tem que fazer alguma coisa. E às vezes eu falo assim, talvez possa ser você, né? Então essa coisa, né, de que eu acredito muito numa coisa que assim, é incrível como eu venho conversando com educadores já desde março, quando a gente parou praticamente o nível de conversa com educadores aumentou e hoje ela vem aumentando cada vez mais. E é muito interessante que a gente percebe, que eu vou percebendo uma coisa que é assim, é incrível, porque ninguém foi preparado. E muitas vezes as ideias são muito distorcidas sobre educar. E é como se a gente tivesse essa questão, né? Eu vi passando agora, assim, que a escola não educa. E ela nunca educou. Ela nunca educou. Nem a escola, nem a família. E é por isso que a gente vai ver tantos problemas. Porque em algum momento parece que o olhar vai ficando muito de transferir responsabilidades. E aí eu digo assim, é como se eu estivesse falando, o médico, ele não tem que acolher, ele tem que só atender. Sabe assim, dane-se se a pessoa se sente bem ou não se sente bem. Sabe, eu fiz o que tinha que ser feito. Ponto. Se você se sentiu mal, problema seu. Não reclame, porque eu cuidei de você. Ponto. Né? E aí você fala assim, eu odiei esse médico. Eu odiei esse médico, porque ele foi um duro, ele foi um cavalo, ele foi... Não, é a mesma coisa que um professor de falar isso. Ok, a escola vai só instruir, né? Dane-se, eu estou vendo uma criança se destruir na minha frente, totalmente detonada, mas isso não é função minha, né? Como se instruir fosse só o meu único compromisso na minha vida. E aí a gente vai perceber que não é diferente do que fizeram com esse educador. Ele só foi instruído, ele não foi educado para se apropriar da vida dele. Ele não foi, ele não foi educado para se apropriar da capacidade dele de se tornar quem ele veio para ser nesse mundo. Então, quando eu não tenho, quando na neurologia a gente brinca assim, eu só enxergo aquilo que eu desenvolvi a habilidade para enxergar. Então, se eu disser que eu só sou responsável por instruir, com toda certeza, eu vou só instruir, não só os meus alunos, como os meus filhos também, porque vai faltar a coisa mais importante, que não é a educação. São três experiências que vão detonar completamente a vida de qualquer ser humano. Isso é, se eu olhar para uma coisa que todo educador, ele tem duas possibilidades de ser um agente de transformação, para o pior ou para o melhor. E às vezes a pergunta é, eu estou sendo um agente de transformação para mediocridade ou para grandiosidade? E se eu estiver sendo para grandiosidade, eu vou ter um olhar de a minha experiência dentro da sala de aula é uma experiência acolhedora que transmite segurança e valorização ou é neutra, estéril, em que eu simplesmente não faço a menor diferença. Eu e um computador, né, talvez o Google e o YouTube tivessem mais interatividade. Né? Talvez, para esse caso, eu diria que o Google e o YouTube talvez educasse. Né? Mas tem pessoas que vão passar simplesmente pela vida das pessoas e não vão fazer a menor diferença. E talvez sim, vão fazer a diferença para pior. Então, esse é o ponto que eu olho e digo assim,
Nós precisamos perceber que, independente de sermos educadores ou não educadores, nós somos profissionais. E todo profissional, eu sempre digo, você tem compromisso em produzir qual resultado na vida do seu cliente. Eu falo essa mesma coisa. Eu, eu coordeno um programa de educação continuada médica e eu falo exatamente a mesma coisa para os profissionais da área de saúde. Você pode atender ou você pode acolher. Você pode simplesmente cuidar do corpo físico ou simplesmente você envolver a alma de cada paciente seu. O ponto é que o que a gente vai ver é que tem gente que só vai cuidar do físico e tem gente que vai cuidar de tudo. Então é essa coisa que eu digo assim para todos os profissionais da área de saúde. Faça com o seu paciente aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, se você estiver deitado numa maca, assim, talvez a pior coisa que você vai gostar é que você seja simplesmente cuidado. Alguém fala com você, mas da forma mais impessoal. Alguém fala com você, mas da forma mais desamorosa. Alguém fala com você, mas da forma mais desamparadora possível. Alguém fala com você, mas não faz você se sentir valorizado e nem valorizado a sua vida. E aí você diz, você ajudou a curar de uma forma mais rápida ou não? Porque quando a gente vai falar de educação, e essa é uma das coisas que eu tenho falado, tem quatro grandes descobertas da neurociência que fala muito dessa coisa de, as experiências desestabilizadoras. A gente fala desamor, desamparo e desvalia. E, e não dá para negar que todas as crianças chegam na escola exatamente recheadas de experiência de desamor, de desamparo e desvalia. Não porque os pais se tornaram desamorosos, só por uma questão social. Cada vez mais pais e mães estão trabalhando. Então não é uma questão de abandono, mas isso não significa que essas crianças não percebam isso como desamparo e nem desamor, e muito menos uma sensação de desvalorização. Mesmo quando esse pai chega com culpa e dá um monte de presentes, isso não alterou o fato de que eles vão chegar dentro da sala de aula exatamente com essas três experiências. E aí descobriram que tem uma coisa que a nossa cognição, ela não nasce no nosso cérebro, ela nasce no nosso corpo. Isso é, quais são as experiências que eu incorporo? Por isso que a expressão é embody cognition, isso é, cognição corporificada. Primeiro, você recebe um tapa. Até aí você não gerou cognificação nenhuma. Você recebe o segundo tapa, e aí você começa a dizer, e aí você recebe o terceiro tapa. Aí você diz, cada vez que eu expresso, alguma coisa de ruim acontece. Então agora isso já começa a gerar cognição. Tem crianças que as experiências são tão escassas de amorosidade que elas vão desenvolver um déficit de atenção. Alguns vão gerar até mesmo um retardo, cognitivo. E alguns vão ser diagnosticados como TDAH, outros vão ser diagnosticados como autistas, mas na verdade não é o problema não é a deficiência cognitiva nem mental, e sim de experiências. Então, por isso que quando eu falo para os professores, é inevitável que essas crianças vão chegar para você. E é importante que a gente não faça com eles o que fizeram com a gente. Né? Em algum momento, se eu não recebi amor, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer de uma forma... E aí é importante que nesse momento, se tem ausência, é importante que eu possa ter um compromisso, eu comigo mesmo. Eu não estou ausente, eu estou presente. E quando eu estou presente, sabe assim, quando eu digo assim, quando eu estou presente na frente de um ser humano, o que, que eu faço? É simplesmente, né, terra,
terra de irmã Dulce. Não dá para a gente pensar que a gente possa ser alguma coisa menos do que empático, menos do que uma compaixão, menos do que um sentimento de estar diante de um ser que merece toda a minha atenção e a minha intensidade enquanto ser humano. E é por isso que eu digo, a grandiosidade de ser humano. Aí eles descobriram que nós temos no cérebro neurônios espelhos. Os neurônios espelho, eles são a grande descoberta. Alguém boceja e você boceja. Você fala, caraca, meu, que coisa incrível. Alguém está chorando e eu estou chorando. Alguém está sofrendo e eu estou sofrendo. E aí, quando eu tive um encontro com um dos o chefe dessa pesquisa, o Giacomo Isolati, ele estava me falando uma coisa que é assim. Ele falou assim, uma das coisas mais incríveis é que nós nascemos exatamente com um dispositivo de evolução como ser humano. Então, é esse momento em que, muitas vezes, às vezes as pessoas falam assim, mas você está dizendo então que eu tenho que ser um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra? Eu falei, não, eu só quero que você seja gente. Né? Assim, essa coisa de terapeutizar, não. Na verdade, por isso que quando eu trago o princípio, o significado da palavra amor, no sânscrito e no latim, é que significa a mesma coisa, ausência de morte. Então, qual é a função nossa enquanto ser humano? Distanciar a morte. E aí a gente olha e se vê que neurônio espelho é chamado também de neurônio da compaixão e neurônio da empatia. Por quê? Porque nós conseguimos nos colocar no lugar da outra pessoa, dentro da experiência dela. Por isso que uma criança, quando diz assim, quando eu crescer, eu jamais vou fazer igual. Aí ela cresce. E aí ela se dá conta de que ela incorporou inconscientemente esse padrão. E aí a mesma coisa eu digo assim, tem professores que quando falam assim, quando eu me tornar coordenador, eu jamais vou fazer. Aí ela É se por torna, aí. né? E aí a quarta coisa que o pessoal descobriu é que o nosso modelo, quem nós somos na nossa vida, depende muito da qualidade das experiências que nós vivemos e principalmente daquelas que nós deixamos de viver. Então, quando uma criança começa a exagerar na experiência de timidez, ela vai abrir mão da experiência da extroversão. E aí cabe a nós, enquanto educadores, talvez até a palavra que surgiu é instruir. O quê? Direcionar essa criança não para um rótulo que muitas vezes os educadores vão usar, que é, ela é muito tímida, ela é muito timidinha, ela é muito retraída. Não, não. Nessa hora eu digo assim, ela está exagerando na experiência da timidez. Vou estimular ela para ir para outra experiência também. Não é? Ao invés de a gente fechar o circuito, ampliar o circuito. E é isso que eu digo que essa é a base da BNCC. Então, quando a gente está falando desde lá do berçário, isso já é uma prática. Porque aos 7 anos de idade, vai acontecer o momento mais dramático da vida de um ser humano. Vai começar a construção do autoconceito, da identidade, do momento em que essa criança vai começar a se autodefinir. Eu sou. E aí a gente diz, por que tantos pais acreditam que a educação infantil é só brincadeira? Quando, nessa fase de 7 anos, o filho, a filha, já vai tomar uma decisão super importante. Como que eu vou percorrer o resto da minha vida? E aí é por isso que, às vezes, aquilo que faltar de experiência na educação infantil precisa ser corrigido rápido na Fundamental 1. O que faltar na educação infantil do Fundamental 1 precisa ser rapidamente corrigido, porque senão É, a gente vai ver muita gente nas empresas que a gente vai dizer assim, poderia ter sido corrigido lá na educação infantil. quando eu trabalhei com o ensino médio, eu achava muito engraçado isso, porque teve um período que eu
trabalhava no ensino médio e dava aula na educação infantil. E aí eu chegava em casa e falava assim para meu esposo, nossa, hoje aconteceu uma situação assim, assim, assim de um aluno do ensino médio. Sabe o que é isso? Déficit na educação infantil. Aí ele falou, aí ele disse assim, vem cá, você fica avaliando os meninos do ensino médio, olhando os déficits da educação infantil. Eu falei, sabe por quê? Porque eu não quero repetir na educação infantil. Ele não pode chegar no ensino médio dessa forma. E o pior, ele nem sabe que isso veio da base. Né? Por exemplo, eu corto um papel aqui super rápido e Pablo leva um tempão para cortar um papel, fazer alguma coisa. Ele diz a ele, meu filho, eu trabalhei muito com as mãos quando eu era pequena, sempre tive trabalhos manuais. Você não, aí ele fica todo sem jeito para poder manusear. Eu falei, parece simples, né? Uma coisa super simples, mas é de lá da base. Essa questão também de personalidade, desses rótulos que você fala, e aí, para mim, está muito ligado a esse olhar, de fato, do educador, que precisa ser trabalhado, precisa muito ser trabalhado, o educador saber para onde ele vai olhar e saber, de fato, fazer, inclusive, outras interpretações daquilo que ele está olhando. Por exemplo, eu já escutei muito, né? A criança está lá brincando, aquela coisa da luta, desbraçando. Ligaram aqui. Aí vem um educador lá e aí faz, não pode, isso é violência. Para, criança não brinca disso, criança não, negócio de estar pegando arma, de estar fazendo isso, aquilo outro. E aí, graças a Deus, eu olho muito assim para minha infância e falo, eu brincava tanto disso e nunca fui de briga. Porque as pessoas acham que brincar disso vai tornar a criança violenta, né? E aí, em estudos e mais estudos, eu consegui encontrar algumas pessoas que pesquisavam esse imaginário infantil e nossa, ele trouxe assim para mim a explicação, né, do que eu de fato eu buscava. Só que isso virou uma mega chave. Ele falou: a criança não está em uma atitude violenta. Muito pelo contrário, quando ela chega ali, pega um pedaço de pau e faz, vem, eu vou, impõe aquela espada, ele está atiçando o arquétipo do guerreiro, o desbravador, o que vai para cima e não tem medo de nada. E aí você, educador, vai e mata. Para, porque você não pode fazer isso. Para, porque você não tem que ser assim. E aí eu falei, gente do céu, olha se a gente não traz informação de qualidade também. E aí, para mim, está muito ligada. Eu falo às meninas assim, eu vejo quando a gente pega as linhas dos educadores que a gente convive, a galera tem 2, 3 pós-graduações, tem pessoa que tem mestrado, mas quando você vai para o repertório, nem sabe disso, por exemplo. Né? E aí, quando você fala daquele vídeo que eu falei de mestrados e pós e tudo mais, eu digo muito porque tem algumas pessoas que me perguntam, você fala tanto de determinadas coisas que eu achava que você tinha mestrado nisso. Eu falei, não tenho. E nunca tive vislumbre de mestrado. Eu me jogo em cursos de imersão, de, por exemplo, vai ter coisa sobre propósito, eu queria descobrir, eu fui lá, me enfiei lá. Vai ter um curso, eu quero aprender aqui sobre facilitação organizacional, eu me meti num curso de facilitação organizacional. Aí eu falei, eu sei o que é que eu quero, o que é que está na minha linha, e aí eu vou buscando em torno daquilo. Porque muitas vezes essas pós-graduações que estão aí não estão me ensinando, não está agregando nada para mim. Não está me dizendo nada. Então, às vezes eu falo de coisas com algumas colegas que têm 2, 3 pós-graduações, mas nunca ouviram, por exemplo, falar sobre isso. A gente recentemente terminou um grupo de estudo de artes agora, eu com as meninas aqui, e que a gente foi trazendo uma outra visão sobre arte, como a arte, inclusive, ela desperta nessa criança que chega, às vezes, com esse sentimento, né, de, por exemplo, uma falta de amor, algum problema mal resolvido, e através da criação de uma instalação de arte, você resolve. Você bota ela para interagir, para ligar com o outro, através do que ela interage, a forma como ela interage com o objeto, você observa e você faz uma intervenção simples e sutil, mas que você vê a diferença. E às vezes, se a gente não vai buscar, não coloca informação de qualidade na cabeça desse educador, ele não enxerga. Ele acha que qualquer atividade de arte, dá um papelzinho, pinta ali coloridinho, tá tranquilo, tá resolvido, né? E aí eu lembro que uma vez eu escutei assim, uma coordenadora que eu tive falou para mim, Fernanda, quando um médico faz uma coisa errada, vai ser detectado, porque se ele der um medicamento errado, ele vai lá responder. Mas nós alejamos os nossos alunos e ninguém sabe.
porque não está, às vezes, muito visível. Então, nós educadores, se a gente vai para essa transformação negativa, possa ser que no primeiro momento ninguém perceba. Vai perceber lá quando chegar nessa empresa que a criatividade foi morta, né? Essa capacidade de tomar a iniciativa, de resolver, de ser esse desbravador que foi morta lá na infância. Se a pessoa lá na frente não tiver esse olhar, por exemplo, quando você tem fala, né? Olha, ali foi algo da infância que a gente estava resolvendo. Fica lá, fica por debaixo dos panos e ninguém sabe. Até essa pessoa não sabe. Eu tenho um colega que ele tem um filho de 2 anos, e aí ele me acompanha aqui no Insta, faz alguns cursos, e ele falou para mim assim, e até o meu cunhado, que é primo dele, falou, Nanda, esse meu primo, ele busca muito cursos de aprender a ser pai, ele vai, frequenta cursos, ele fez um curso até que eu também estou fazendo de reaprendizagem criativa, porque ele disse que ele não quer repetir com o filho dele o que ele passou dentro da escola. Né? E eu falei, nossa, velho, que bom que tem esse olhar, né? E ele uma vez falou comigo, ele vai até participar também de uma live comigo para contar um pouco disso. Que ele faz, Nanda, não, eu não tenho recordações boas da escola. Não tenho nenhuma. Assim, eu passei por coisas dentro da escola que eu não quero que o meu filho passe. Então, a escola, muitas vezes, ela assassina mesmo muitos sonhos. Eu digo para as meninas, assim, para mim tem uma premissa básica na convivência com os meus alunos. Eles precisam ser felizes. Eles precisam entrar na escola e ser feliz comigo. Eu quero ser feliz com eles. Essa coisa de... E aí, talvez, venha... Para quem tem uma cabeça, às vezes, um pouco mais formal para os processos, para essa questão de... Inclusive, recentemente eu vi uma live de uma pessoa que usou a neurociência para dizer que a neurociência falava, trazia artigos que dizia que a criança tem que ter rotina, por isso ela tem que tomar café de 7 a 7h30, de 7h30 a 8 horas ela tem que ir para atividade. Eu falei, meu Deus do céu, quem é que vive assim? Quem é que está nesses horários traçados? A gente tem ritmos, a vida não é um reloginho todo traçadinho. Eu falei, e o pior, é uma pessoa de referência na educação e que está educando e está dizendo isso para outros educadores. Que está dizendo a esse educador, a criança tem que ser assim sim. Tem que ter horário para ela, viu? Você tem que dizer a ela o horário que ela vai comer. Esse aqui é o horário de comer e esse aqui é o horário da atividade de papel. Eu falo, Aí na minha cabeça faz, meu Deus do céu. Eu ia ser assassinada por esse educador, porque as minhas crianças chegam na escola e aí brincam comigo ali no momento do acolhimento. Pensam, pronto, depois do café a gente pode ir pro parque? Eu olho, penso no que eu programei, que a gente tem para fazer. Dá pra gente ir pro parque sim, bora pro parque. Eu falei, aí na programação, né, dessa pessoa, ele falou, não pode não, depois do café é atividade pedagógica, porque é o momento que a criança está com a mente fresca e você tem que botar ela ali para aprender. Eu falei, no parque ele não aprende não, ele não interage, ele não... Então, assim, que concepção é essa de aprendizagem que a gente tem? E aí, para mim, essa formação aí de qualidade também está muito dentro, porque qual é a transformação que eu vou gerar na vida dessa criança se eu entendo que ela é reloginho? Né? Se eu não trabalho, às vezes, essa questão desse socioemocional, ela chega, às vezes, quando ela pede para ir para o parque no início da manhã, é porque ela está precisando. Que eu já vi crianças falar, minha pró, eu quero brincar um pouquinho. A gente pode, depois a gente volta para a sala? E eu não quero nem questionar ela do porquê que ela está pedindo. Quando a gente conhece a criança, a gente sabe que aquele é um pedido de eu preciso. Eu preciso ir para lá agora. Bora para lá? Né? E as outras crianças sabem. Eu acho que isso é uma coisa que me fascina nas crianças. Eles sabem. Eu lembro que... Deixa eu olhar já. Quando meu avô faleceu, eu não contei para as crianças. Mas quando eu cheguei na escola, bem abatida e tudo, eu lembro que elas olharam para mim e falaram, você não tá bem. O que aconteceu? Você não tá bem. E vieram, me abraçaram, né? Me deram um beijo e tudo. Eu falei, gente, como elas são. Como elas nos conhecem. Como elas conseguem... Elas têm esse olhar apurado para enxergar dentro da nossa alma. E a gente matou, às vezes, essa criança dentro da gente. Então, assim, ativa esse olhar de novo. Nós precisamos, para que a gente seja esse agente de transformação, a gente precisa ativar esse olhar infantil curioso, né? Esse olhar que olha e enxerga no fundo da alma da gente e sabe do que a gente precisa. E que respeita aquela criança que no momento diz para você, eu preciso ir para aquele espaço de fora.
né? Eu já tive também, assim, um aluno que na sala ele não conversava. E aí eu lembro que a mãe falou assim, Nanda, ele... Eu falei, olha, ele aqui não tá conversando muito não, não sei o que está acontecendo, se é uma característica dele. A mãe falou, de jeito nenhum. Em casa esse menino pinta e borda. Eu falei, tá, então vamos buscar aí outras experiências, vou jogar outras propostas aí para ver o que, que ele faz. E quando eu levei esse menino para o parque, esse menino deu a tagarelar, a conversar, a falar tanta coisa, que eu falei, meu Deus do céu. Até quando a gente retornou, inclusive, do parque, que ele foi correndo, chegou na sala primeiro, quando eu cheguei na sala, ele estava contando as cadeiras em inglês. Eu falei, o menino tinha 2 anos. Aí eu falei, eu nunca ia saber se eu não propiciasse isso a ele. Se eu tirasse se eu ficasse com aquele rótulo do é tímido. Não é em casa, mas é aqui. Olha, mãe, aqui é, tá? Então, assim, quando a gente tira esse rótulo e a gente faz, não, peraí, bora ver mais à frente. Que espaço vai propiciar a ele uma interação? Nada melhor do que um espaço de parque, uma atividade promovida, uma instalação feita com as outras crianças, né? E eu lembro que coisa simples. Fernanda, então, às vezes o educador tem aquela coisa do tem que ter material, e a escola não tem material. Mais ou menos, eu não vou dizer que não tem que ter, mas existem outras oportunidades. Eu consegui ver o desenvolvimento dessa criança, ele estava brincando com pedras. Eu sentei no chão, comecei a brincar com algumas pedras, e aí ele veio, vieram outros, e nisso a gente fez um caminho de pedras, com as próprias pedras eles fizeram os carrinhos e ficaram brincando, esse carrinho virou trem, e eles começaram a dialogar e a criar uma história com pedras, né? Então, assim, é desenvolver esse olhar para mim. É ter essa. Parar de ficar com essa desculpa, eu não posso fazer uma instalação porque não tem material. Hoje a gente fala muito na educação dos materiais de largo alcance, né? Que é usar de fato pedras, cano, rolo e por aí vai, que isso ajuda, inclusive, traz um repertório muito massa de aprendizagem para as crianças, né? E outra coisa assim que eu tenho observado, realmente, de fato, no meu percurso, que eu vejo muitos educadores reclamando também, tipo, oh, Nanda, a gente quer promover mudança, mas a gente não consegue, a gente não se sente parte do processo, os projetos que são criados a gente não concorda. E aí a gente tem feito agora, de fato, eu tenho começado um trabalho com as meninas, que é ensinar, por exemplo, a gente a fazer projeto coletivo. Como é que a gente... Foi uma coisa que eu aprendi, que mudou muito assim a minha vida, que foi literalmente sair desse projeto nós, e pô, eu saí de um projeto eu, ir para um projeto nós, que ó, todo mundo tem vez e voz aqui, e aí tem um conceito que vai para além, acho que não sei se você já ouviu falar da antroposofia, eu até já falei um pouco com a tia Ana da antroposofia, né? E aí vem, o curso que eu fiz está baseado na antroposofia, e ele tem um pouco da sociocracia, que vai para além da democracia, que ela diz assim, ó, na democracia, se você faz lá, dá os votos, 10 pessoas. Então, se 6 pessoas votaram que quer que aquele projeto continue, o projeto vai continuar. Porque na democracia é assim. Só que na sociocracia não é assim. Se uma pessoa disser isso não dá para mim, toda a equipe tem que repensar, dar uma nova sugestão. E assim, sem questionar aquela pessoa, porque a negação dela pode ser algo tão íntimo que ela não se sinta à vontade para expressar. Então, isso para mim também foi uma mudança de chave. Eu falei, a gente acha que a gente tem que interrogar o outro e que o outro tem que dizer não e justificar. Que aí vem da nossa formação, deu não e justifique. Ou deu sim, no sim geralmente não precisa justificar, mas o não é deu não e justifique. E aí, nessa formação, ele fala assim, Fernanda, não, às vezes o não da pessoa é uma dor que ela não quer expressar, mas ela participa do grupo, ela faz parte da equipe, e se ela dá um não, nós temos mentes criativas. O coletivo consegue pensar uma solução sem expor a dor do outro. E eu falei, nossa, É. isso para mim também foi assim, que isso? Né? Por que a escola não trabalha dessa forma há tanto tempo, já que isso é um conhecimento aí que está no mundo há muito tempo? O ponto é que a antroposofia, a, a escola Waldorf, a escola da Ponte, a escola, quando a gente vê de Reggio Emilia, elas são modelos. Assim como todas as fontes pedagógicas.
o, o ponto é que, quando você estava falando, né, por exemplo, acho que você conhece muitos educadores que têm um olhar de atividade, mas a pergunta é, você sabe por que você tem que fazer essa atividade para desenvolver o quê? Então, às vezes eu pergunto, tipo, as funções executivas, você tem desenvolvido com consciência? Né? E aí a gente fala assim, quando a gente está lidando com o desenvolvimento, principalmente cognitivo, motor e cognitivo de uma criança, por exemplo, fazer as atividades, no sentido de arrume a sua mochila. Qual é o motivo de pedir isso para uma criança? É assim, é lúdico, pode ser super divertido, mas o ponto é que é tão importante quanto ter essa compreensão. É assim, do para que a gente faz. O lúdico é importante, mas desde que você tenha consciência do porquê é importante. Né? Quando eu estava falando, eu estava vendo quando você falou, né, o material não estruturado é lindo, é incrível, é fantástico. Para quê? Né? Então, por isso que é tão importante que todo o olhar, e é por isso que, assim, em algum momento, olhar para o desenvolvimento dessa criança e ter a compreensão. Por isso que, muitas vezes, né, quando o pessoal hoje está falando, né, vamos lá, faz essa coisa estruturada de 7 horas, 7h30, né, não é essa parte, mas é a parte que a gente diz assim, intencionalmente eu preciso fazer coisas para desenvolver a atenção, o foco, a estrutura da organização, a organização mental. E aí, quando a gente vai olhando isso, né, é importante demais. Então, o olhar Ai, agora me fugiu. Quando, quando a gente estava falando do olhar da educação Waldorf, é o olhar integral. É, idem o olhar. Agora, voltando para aquele ponto de antes, né? Não é novidade, porque no século XVII já se falava isso. 18, 19, 20 e estamos no século XXI. E, infelizmente, nós ainda estamos fazendo ações que muitas vezes nós não temos a consciência do porquê nós estamos fazendo essas ações. Então, é tão importante que nós tenhamos o sentido, e é por isso que nesses últimos 20 anos eu tenho estudado muito esse sentido. Se você falar assim, precisa para aquilo que você faz, que é fazer uma transformação na vida de uma pessoa, precisa, é que eu preciso entender uma coisa, por que que funciona e por que eu tenho um olhar de precisão na transformação que vai acontecer. E é por isso que quando eu olho isso dentro da estrutura, dentro do desenvolvimento de uma criança, por que de estruturar a experiência, né? Por que das competências socioemocionais, é exatamente para que a gente possa compreender por que nós temos que acolher primeiro o educador, porque ele passou pelo processo e esse processo não foi feito com consciência com ele. Então é esse momento que a gente olha e diz assim, precisamos ter um olhar mais acolhedor. Quando você estava falando, né, de a escola, infelizmente, não é um espaço que muitas vezes é acolhedor para o educador, nem de proteção e nem de valorização. Então, é esse momento que eu preciso pensar sempre nisso, que seja primeiro para o educador, para que o educador possa levar isso para todas as crianças. Mas, às vezes, eu brinco com o pessoal que assim, eu acho que durante muito tempo se fez só assim, ok, vamos fazer, mas não a consciência do para que fazer. Numa época que se tem tanta informação, tanto conhecimento, é importante que a gente possa fazer de uma forma mais precisa. E aí entra a coisa que eu digo assim, a ciência humana está deixando de ser algo empírico de observação para ser uma ciência exata. Nós sabemos exatamente onde tocar para desenvolver o que a gente precisa desenvolver.
E como fazer para que essa forma de desenvolver o ser integral, ele possa estar presente. Então, é esse olhar, né, esse acolhimento que muitas vezes, né, aí a gente vai integrar com todo um olhar muito mais humanizado, né? Por isso que às vezes, né, quando eu ouço assim, a gente instrui, é mais do que isso, né? Por isso que eu digo, não estamos deixando de olhar a educação como uma ciência humana para ir para uma ciência exata. Nós sabemos com mais precisão o que vai fazer a diferença no desenvolvimento de uma criança. Não é tão empírico, não é tão acho que. Agora nós sabemos mais sobre o desenvolvimento e como fazer isso de uma forma mais consciente, para que a gente não chegue no futuro dizendo: ah, eles não estão preparados para o futuro. E eu gosto de pensar que nós não estamos preparando só para o presente, é para o futuro que vai vir. Né? Como agora, né? Nós estamos vendo muita gente que não estava preparada para enfrentar uma Covid, não no Brasil, no mundo inteiro. E a gente olha e fala assim, parece que nós não estamos sendo preparados para as adversidades que vão vir. E eu acho que essa talvez seja o maior ato de amor dentro da educação. Preparar essas crianças para um cenário que talvez não seja tão acolhedor, mas eles possam se sentir muito forte para isso, né? E é tão importante que esse olhar que você tem, esse olhar de, envolver os educadores, dois, ter maior consciência com as crianças, para que a gente possa transformá-los em seres humanos, para viverem a grandiosidade da experiência humana. E aí, com toda certeza, sentimento, cognição, tudo isso faz parte dessa experiência humana, não é? Edu, a live já vai até fechar. O Insta tá aqui avisando. O Eita! reloginho tá, o reloginho tá aqui. A gente vai conversando, conversando, nem ver a hora É, passar. Eu queria te agradecer, né, que ela encerrasse. Muito, muito obrigado. Eu fiz a maior campanha, assim, com o pessoal. Eu falei, gente, vem assistir, porque a gente ouvia essa galera que é especialista da infância, a gente já ouve, a gente lê esses livros dessa galera. Vamos, sabe assim, se envereda em outras coisas, vamos ouvir outras coisas que é importante para a gente avançar, para a gente ir para esse outro nível aí. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado. gratidão, gratidão, gratidão. Para quem quiser fazer alguma pergunta, entra lá no direct, deixa a pergunta que às vezes demora um Pronto. pouquinho, mas eu respondo. Pronto. Beijo, vou dar logo um tchau, que daqui a pouco ela cai. Beijos!